Como eliminar bloqueios mentais, bloqueios emocionais que estão impedindo a sua verdadeira prosperidade, o teu crescimento profissional, o crescimento na tua carreira, o crescimento do teu negócio, o teu crescimento financeiro, a tua felicidade, a tua realização plena. Se você está se sentindo travado, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você ainda não se sente seguro, você se sabota, você procrastina, você não tem tanta confiança a respeito daquilo que você faz ainda, ou se você não tem consciência dos teus bloqueios, fique comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que é um bloqueio emocional, como que eles atuam na sua vida. Saiba que todos nós, inevitavelmente, temos algum tipo de bloqueio e qual é o caminho para você de fato se destravar de dentro para fora. Mas antes disso, claro, curta esse vídeo, já deixe seu like, vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas e se inscreva nesse canal porque tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar a crescer, evoluir como pessoa e como profissional no seu negócio, na sua carreira. Bora lá! Fala galera, beleza? Aqui é o Tadeu Fernandes, eu sou Master em Programação Neurolinguística, trabalho com desenvolvimento pessoal há 9 anos, tenho várias formações nessa área comportamental, faço atendimentos individuais nesses anos todos, dou treinamento em grupos, dou treinamento para empresas e eu acabei me tornando um especialista em bloqueios emocionais, bloqueios mentais, porque eu fui o cara mais travado que eu já conheci, porque me dedico muito, estudo muito, me preparo muito, mas mesmo assim eu percebia que eu tinha muita resistência interna, eu tinha muita insegurança, muita timidez, então eu torcia para os eventos meus serem cancelados, né? Quem me contratava para dar uma palestra, olha só que maluquice, né? Eu queria crescer, aí quando alguém me chamava para dar uma palestra, eu torcia para cancelar porque eu estava muito inseguro, eu não me sentia capaz, eu achava que eu não estava preparado, eu tinha muita dificuldade para me valorizar profissionalmente, sabia que eu conseguia resolver o problema daquelas pessoas que me contratavam, mas na hora de falar o preço, por exemplo, eu travava, eu ficava desconfortável, eu ficava inseguro, não, depois eu te falo o preço. Então quer dizer, você percebe que quando a gente fala de prosperidade, eu não estou falando de milionário, né? Eu estou falando de você crescer baseado no teu resultado hoje. Se você hoje ganha 3, 4, 5 mil reais por mês e daqui a pouco você ganha 6 mil reais, você prosperou na sua carreira. Então você não se tornou milionário, mas você prosperou. Essa é a real prosperidade, é o crescimento dentro da sua vida. Se você tinha uma saúde debilitada, você era sedentário, não gostava de praticar atividade física, agora você está se alimentando bem, está praticando atividade física, você prosperou na saúde. Se antes você tinha um relacionamento muito ruim com seu marido, com sua esposa, e agora vocês melhoraram esse relacionamento, você prosperou na sua família, você prosperou no seu relacionamento. Se antes você ganhava 2 mil reais, agora você está ganhando 3 mil reais, você prosperou financeiramente. Então a prosperidade ela é individual, ela é baseada naquilo que você está vivendo hoje. Então vamos lá, vamos identificar, vamos entender o que são bloqueios mentais. Os bloqueios mentais acontecem como medida de segurança do seu cérebro. Ou seja, por algum motivo, você passou por uma experiência que te marcou muito e o seu cérebro inteligentemente criou caminhos neuronais, ou seja, pensa que isso é uma trilha de aprendizagem que o seu cérebro criou, uma memória. Essa memória ela pode estar lá nas profundezas, na camada mais profunda e arraigada da sua mente. Talvez você nem se lembre o que aconteceu, mas foi criado um bloqueio emocional. Então olha só, como medida de segurança, tudo que se pareça com essa situação vai te gerar um sintoma, vai te gerar uma consequência. E aí nesse momento talvez você se sente inseguro, você se sente incerto, você procrastina, você fica com muito medo, você se sabota. Existem diversas variações. E eu, dentro desses anos todos, desenvolvendo essa questão de bloqueios emocionais, inclusive vou deixar aqui no link, na descrição, o método O Despertar. Te convido a conhecer o método Despertar, tem ajudado muitas pessoas no Brasil inteiro, vou deixar aqui no link para você conhecer. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada MIB, Matriz de Identificação de Bloqueios Emocionais. Por quê? Porque eu entendi que os bloqueios têm uma derivação de 6 elementos. Eu quero te apresentar aqui esses 6 elementos. Eles podem ter uma causa que você conheça ou não. Tadeu, eu tenho esse bloqueio porque eu apanhei muito dos meus pais. Eu tenho esse bloqueio porque eu me senti abandonado, me senti rejeitado, eu passei por um bullying, eu fui traído.
Tadeu, eu passei por um vexame, eu passei por uma humilhação, eu passei por um constrangimento, eu passei por um forte estresse, eu perdi um ente querido e eu não consegui superar depois daquele acontecimento, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então você pode identificar os seus bloqueios por uma causa. Muitas pessoas não conseguem identificar por causa da causa. Tadeu, eu simplesmente reajo assim. Tadeu, eu simplesmente tenho medo de falar em público ou de gravar vídeos e eu não sei o porquê que isso aconteceu. Então quer dizer, às vezes a gente não consegue identificar o bloqueio pela causa, mas você tem repetição de padrões. O que significa isso? Inconscientemente, até os seus 10, 12, 14 anos, você copiou comportamentos de dentro da sua casa, no seu período de criação, na sua primeira e segunda infância ali. Então, a gente consegue identificar por repetição de padrão ou pelo conjunto de crenças. Então, todo bloqueio você vai perceber que tem um conjunto de crenças que fortalecem e mantêm esse bloqueio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade para fazer mais dinheiro, você vai perceber que essa escassez que tem na cabeça dela, ela sempre está achando que tudo é caro, que tudo é difícil e que as oportunidades são só para pessoas que têm sorte e pessoas que não sei o que, e para ela. Então, você vai perceber que tem um conjunto de crenças que mantém ela nessa situação. Então, enquanto ela não reprogramar isso na cabeça dela, ela vai continuar fazendo com que esse bloqueio se perpetue. Você tem também sintomas, ou seja, Tadeu, o que são sintomas? Geralmente, na minha opinião, os sintomas são as formas mais fáceis de identificar um bloqueio. Porque você percebe que houve uma sensação no corpo. Tadeu, quando eu vou falar em público, meu corpo trava. Nossa, eu chego a travar aqui meu trapézio, né? A minha voz embarga, me dá um frio na barriga, o meu coração dispara, as minhas pernas tremem, a minha mão sua. Então quer dizer, cara, você tem que tratar isso. Você vai perceber o problema, o bloqueio que você tem por causa do sintoma. Você tem também a autossabotagem. Então Tadeu, eu sou extremamente crítico com o meu trabalho. Saiba que o crítico é o pai da autossabotagem toda, né? Você tem uma derivação aí de várias autossabotagens que você faz com você mesmo, e o crítico é o pai delas todas. Então, Tadeu, toda vez que eu vou realizar um projeto muito importante, eu me prendo, eu demoro muito, porque eu quero fazer com que o negócio seja perfeito, e aí como nunca vai ficar perfeito, você nunca faz, então você não consegue avançar, porque você está esperando uma perfeição que não existe. Então você tem a autossabotagem e você tem os teus resultados. Tadeu, como assim resultados? Resultados são as consequências dos bloqueios. Então quer dizer, como é que eu identifico se a pessoa tem um bloqueio nessa área financeira? Se ela tem esse bloqueio de escassez? Pelo resultado dela. Entendeu? Eu tenho dificuldade para me valorizar, eu estou devendo, eu ganho pouco, eu não consigo enxergar oportunidades. Então quer dizer, pelo teu resultado eu consigo identificar um bloqueio, pela tua autossabotagem eu consigo identificar um bloqueio, pelos sintomas que são gerados em você quando você está ali, seja por uma sensação, seja por uma emoção, ou seja por um sentimento. São coisas diferentes, eu explico tudo isso dentro do despertar, seja pelo conjunto de crenças, seja pela repetição de padrão, ou seja pela causa. Beleza, identificou que você tem bloqueios, eu aposto que você tem, porque todos nós temos. O que eu faço, Tadeu? Qual que é o próximo passo? O primeiro passo é você identificar. Não é? Porque a maioria das pessoas que eu lido, principalmente alguns alunos que vêm me procurar, os caras falam, Tadeu, eu quero divulgar melhor o meu trabalho, eu quero crescer profissionalmente. E eu falo, tá bom, o que está te impedindo? Ah, cara, eu tenho dificuldade para divulgar, eu tenho dificuldade para colocar a cara na câmera, ou seja, eu percebo que é uma trava e que se eu ensinar só técnicas de comunicação, oratório e marketing, não vai funcionar. Porque na hora que a pessoa liga a câmera, ela vai continuar se sentindo travada, ela vai continuar se sabotando, ela vai continuar sendo extremamente crítico com o trabalho que ela acabou de realizar. Então, por isso que primeiro você precisa trabalhar a parte pessoal, a parte comportamental, a parte emocional. Então, o primeiro passo aqui é você identificar que você tem bloqueios. Tadeu, beleza, cara, agora eu identifiquei, agora você abriu minha cabeça e eu consegui identificar que eu tenho vários bloqueios pelas causas, pelos sintomas, pelas crenças, pela autossabotagem, pelos resultados que eu estou colhendo na minha vida. Só que identificar por si só já é o suficiente.
Porque às vezes a pessoa ela é super bloqueada, ela sempre está falando dos bloqueios dela, mas ela não resolve, você concorda? Então, racionalmente saber dos seus problemas não resolve, a não ser que você evolua nisso. Qual que é o próximo passo que eu te apresento aqui nesse vídeo? Reprogramar emocionalmente. O que significa isso? Tadeu, o que significa reprogramar emocionalmente? Você percebe que muitas vezes você sabe de uma coisa, você tem consciência daquela coisa, mas você não consegue mudar? Você percebe que tem uma coisa mais forte que fala dentro de você? Se a gente não trabalhar a parte emocional, a parte mais profunda lá da sua mente, muitas vezes você vai ter total consciência, ou racionalização total sobre o teu problema, mas você não consegue mudar. Então, aqui tem uma série de ferramentas, hipnose, constelação, programação neurolinguística e várias ferramentas que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, por meio da minha experiência prática de atendimentos individuais e atendimentos em grupo. Inclusive, no segundo módulo do Despertar, é um módulo inteiro só para reprogramar e destravar os bloqueios emocionais. Então, o segundo passo é reprogramar emocionalmente e o terceiro passo é você, de fato, conscientemente mudar o seu comportamento. Então você vai ter clareza da forma como você vai mudar o seu comportamento. Tadeu, me explica melhor como é que funciona isso. Simples. Tadeu, eu identifiquei que eu tenho um bloqueio que me causa timidez, insegurança, beleza, show de bola. Conseguiu identificar, ter clareza desse bloqueio, reprogramou emocionalmente, só perceber que muitas das resistências internas, muito do medo, da insegurança, da crítica, de todas essas questões que estão envolvidas, vão ser eliminadas só nessa fase aqui. Só que agora eu quero te apresentar um próximo passo. Você vai ter que agir, não é? Você vai ter que agir em prol do teu destrave. Então, se o teu problema é financeiro, você vai ter que aprender algumas outras habilidades. Você vai ter que aprender a se comunicar melhor, você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender a criar produtos, você vai aprender a melhorar o teu marketing, porque não adianta só você reprogramar emocionalmente, as coisas não vão acontecer do absoluto nada, né? As coisas não vão cair do céu. Então você identifica, você reprograma e você muda o teu comportamento. E aí você busca os temas, as áreas, o conhecimento daquilo que você precisa para você colocar em prática. Então, os bloqueios emocionais, lembrando, são medidas de segurança do seu cérebro para te proteger de tudo aquilo que pode ser um risco para você. Eles não são necessariamente maus, mas eles são os teus verdadeiros inimigos ocultos que estão habitando lá na sua mente e que, quando você se depara com uma situação importante, sabe aquela história assim que o cara ele tinha uma apresentação muito importante, aí naquele dia deu uma diarreia pesada nele? Essa é uma autossabotagem, essa é uma resistência interna baseada num sintoma que está acontecendo, talvez porque ele acredita que ele não é capaz, que ele não é merecedor. Então, assim, primeiro passo, identificar quais são os seus bloqueios. Segundo, reprogramar emocionalmente. E terceiro, mudar o seu comportamento com conhecimento, desenvolvendo habilidades necessárias para você crescer e evoluir. E o convite que eu te faço aqui no final desse conteúdo é para você entrar no link abaixo. Vai lá, tem uma aula exemplificativa. O método Despertar tem ajudado muitas pessoas, não só com a parte de reprogramar bloqueios, mas como reprogramar a mente, reprogramar comportamentos que você tem, ajudar você em como se divulgar melhor, estratégias de crescimento, como impactar mais as pessoas. Se você é um profissional liberal, um profissional autônomo, um empreendedor, um aspirante a empreendedor, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e conhecer o método Despertar. Beleza? Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você conseguiu identificar. Vou gostar muito de ver, quero saber da tua opinião. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo no seu coração e até mais.